aí, já começou? Ai. Hoje iremos falar sobre o reino vegetal, englobando os 5 grupos: algas, briófitas, gimnospermas, pterodófitas e angiospermas. Mas o que são algas? Briófitas? Gimnospermas? Pterodófitas e angiospermas? Algas. As algas são organismos fotossintéticos que vivem na água ou em locais úmidos e cujo corpo é um talo, desprovido de raiz, caule e folhas. Classificação e características. As algas caracterizam-se por serem organismos eucarióticos, unicelulares ou multicelulares, que em sua maioria apresentam parede celular formada de celulose. São autótrofas, isto é, são capazes de sintetizar seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas e da energia da luz solar. Reprodução. Nas algas unicelulares, a reprodução assexuada ocorre por divisão binária, com um indivíduo dando origem a 2 outros. No caso das algas multicelulares, esse tipo de reprodução pode ocorrer por fragmentação do talo. Neste processo, um indivíduo forma células flageladas, chamadas de zoosporos, que se soltam e, ao fixar-se em algum substrato, originam novos indivíduos. Briófitas são plantas sem vasos condutores. As briófitas mais conhecidas são as hepáticas e os musgos. As hepáticas são tanto aquáticas quanto terrestres, e seu talo é uma lâmina extremamente delgada. São organismos eucariontes, pluricelulares, onde apenas os elementos reprodutivos são unicelulares. As briófitas dependem de água para a fecundação, uma vez que o gameta masculino é móvel e o gameta feminino imóvel. Embora a maioria dessas plantas seja terrestre, seus laços de dependência da H2O não foram totalmente rompidos. A reprodução ocorre por alternância de gerações. Isso significa que o ciclo inclui uma fase sexuada e outra assexuada. As pteridófitas são um grupo de vegetais vasculares sem sementes, com o cormo composto por raiz, caule e folhas. Inclui as samambaias e cavalinhas, entre outras. O cormo, para quem não sabe, é um órgão subterrâneo de armazenamento de algumas plantas, composto de uma haste vertical engrossada por tecidos de reserva. Ação e características. Os pteridófitos são divididos em 4 grupos. São traqueófitas, ou seja, possuem um sistema de condução que transporta a seiva das raízes até as folhas. Possuem folhas divididas em folíolos. As novas folhas surgem enroladas. O sistema de transporte de seiva possibilita a sustentação à planta. Algumas espécies de pterodófitos apresentam reprodução assexuada através do brotamento. O novo broto surge a partir do caule da planta mãe e, após se desprender desta, origina um novo indivíduo. Gimnospermas. As gimnospermas são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado, como pinheiros e as sequoias. Classificação. As gimnospermas possuem raízes, caule e folhas.
possuem também ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas estróbilos. Características: as gimnospermas estão divididas em 4 grupos. Plantas com tronco grosso, como palmeira de ramos ou palmeira de sagu, é reconhecida somente a ramo. Árvores enormes com troncos grossos, geralmente as folhas e galhos são longos e finos. As árvores mais conhecidas são os pinheiros, araucárias, sequoias e tuias. Reprodução: os musgos verdes que vemos no solo úmido, por exemplo, são plantas sexuadas, que representam a fase chamada gametófito, isto é, a fase produtora de gametas. Nas briófitas, os gametófitos em geral têm sexos separados. Os gametófitos masculinos produzem gametas móveis, com flagelos, os anterozoides. Já os gametófitos femininos produzem gametas imóveis, chamados oosferas. Uma vez produzidos na planta masculina, os anterozoides podem ser levados até uma planta feminina, com pingos de água da chuva que caem e respingam. Na planta feminina, os anterozoides nadam em direção à oosfera. Da união entre um anterozoide e uma oosfera surge o zigoto, que se desenvolve e forma um embrião sobre a planta feminina. Em seguida, o embrião se desenvolve e origina uma fase assexuada, chamada esporófito. No esporófito, possui uma haste e uma cápsula. No interior da cápsula formam-se os esporos. Quando maduros, os esporos são liberados e podem germinar no solo úmido. Cada esporo, então, pode se desenvolver e originar um novo musgo verde. A palavra angiosperma vem do grego de angios, que significa bolsa, e esperma, semente. Essas plantas representam o grupo mais variado em números de espécies entre os componentes do reino plantário. As angiospermas possuem 3 componentes principais: as raízes, o tronco e as folhas. As raízes são órgãos fixadores da árvore ao solo e absorvem água e sais minerais indispensáveis para a sobrevivência da planta. O tronco, constituído de inúmeros galhos, é o órgão aéreo responsável pela formação das folhas, e as folhas são os órgãos onde ocorrerá a fotossíntese, ou seja, o processo em que se produzem os compostos orgânicos essenciais para a manutenção da vida da planta. Seus processos de fecundação são realizada pelo vento, realizada através da água, pelos pássaros, pelos insetos, pelos morcegos e pelos seres humanos. A fecundação ocorre quando o grão de pólen entra em contato com o estigma e ocorre a germinação e forma o tubo polínico ou gametófito masculino. A célula divide-se por mitose, originando 2 núcleos espermáticos. O tubo cresce e atinge o óvulo gametófito feminino, e um dos núcleos fecunda a oosfera, formando um zigoto. O zigoto entra em segmentação e forma o embrião, gerando assim um novo ser.